Você sabe como montar frases em inglês? Muitas pessoas pensam que é muito complicado montar frases em inglês, mas na verdade é algo muito simples. Eu sou Nadson Ribeiro e neste vídeo eu vou te ensinar como montar frases em inglês da maneira correta. Muitas pessoas acham que precisam aprender regras de gramática, aquelas regras complicadas de gramática em inglês, para conseguir falar da maneira correta, mas na verdade você não precisa de nada disso. Neste vídeo eu vou te ensinar como falar as frases em inglês e aprender você mesmo a montar frases da maneira correta. Eu vou te mostrar também alguns exemplos de frases que você pode usar no dia a dia e você já vai sair desta aula conseguindo praticar muitas frases em inglês sozinho e também encontrar muitas frases para você poder praticar e saber como montar frases novas. Então vamos direto para a aula. E fica até o final deste vídeo porque a quarta dica é uma dica bônus onde eu vou te ensinar um segredo para você conseguir aprender frases em inglês muito mais rápido. A primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa aula é o jeito errado de montar frases em inglês para você não cometer esse erro, para você não fazer isso. Então, qual é o jeito errado de tentar aprender frases em inglês? É você tentar aprender pela gramática. Se você for em qualquer curso tradicional de inglês, qualquer escola aí, esses cursinhos tradicionais, uma das primeiras coisas que você vai aprender, que eles vão te ensinar, é o que que é um verbo, o que que é um adjetivo, o que que é um pronome. Os pronomes em inglês, por exemplo, você vai como que falar eu em inglês? Eu é um pronome. Você é um pronome. Eles, elas é um pronome. Então, eu, por exemplo, I. Então, eles vão te ensinar. Bom, pronome pessoal é I. O primeiro pronome do singular é o I, eu. Então, eu em inglês você vai falar I. E aí, tudo bem, eles vão ensinar que você coloca I e depois mais um verbo. Por exemplo, like. I like. Então, você vai colocar depois uma preposição, que pode ser to. I like to. E aí depois um complemento, por exemplo, play. E aí eles vão te ensinar que a frase completa fica I like to play. Então você vai aprender dessa maneira. Eles vão te ensinar um pronome pessoal, né? Mais um verbo, mais uma preposição, mais um complemento. Vamos dizer, complemento. Isso está errado? Não, não está. Você pode até aprender desta forma. Mas é a melhor maneira de aprender inglês? É a maneira mais rápida? É a maneira mais intuitiva? Não, não é. Porque se você aprende desta maneira, pela gramática, você vai ficar muito preocupado com a regra do idioma. E aí, quando alguém for falar com você em inglês, você vai ficar preocupado em lembrar da regra do idioma. Sempre que alguém te fizer uma pergunta, por exemplo, você vai falar, bom, como é que eu respondo aqui? Acho que agora eu uso o pronome I, qual que é o verbo que eu uso? Será que é o like? Será que é o play? E agora qual é a preposição que eu uso? Será que é o in, o on, o at? Então você sempre vai ficar travado pensando em como que você vai montar essa frase, como que você vai montar o quebra-cabeça. Nem sempre a composição vai ser essa daqui da frase, às vezes vai ser só isso aqui, por exemplo, um pronome e um verbo, tá bom? Por exemplo, I play, eu jogo, pode ser, isso já é uma frase. I create, eu crio, também já é uma frase. Porém, essa não é a maneira mais correta de aprender a formar, a montar frases em inglês. Especialmente porque no começo, quando você está aprendendo inglês, você não sabe fazer isso da maneira correta. Você ainda não aprendeu frases, você não aprendeu vocabulário suficiente, você não absorveu o idioma o suficiente para conseguir montar frases da maneira correta. Então, aprender o jeito, pela regra de como se monta a frase, não é a maneira mais eficaz de você aprender. Então, tá bom, Nath, qual que é a maneira mais eficaz de aprender a montar frases em inglês? Eu vou colocar aqui o passo número 2. Qual é a forma correta de estudar frases, de aprender a montar frases em inglês? E é justamente esse, o jeito certo, a maneira correta, é você aprender frases inteiras ou estruturas inteiras. Então, não aprenda a montar parte por parte, aprendendo a regra da gramática, como a gente acabou de falar, isso vai ser muito ruim. Então, aprenda a montar frases inteiras, ou seja, absorve o idioma. Pega uma frase inteira que já está construída por um nativo em materiais de inglês, ou então em vídeos na internet, em textos na internet. Você pode ir no Google, dar um Google e pesquisar 10 frases mais comuns em inglês, as 20, as 30 frases mais comuns em inglês. E você vai conseguir uma lista de frases que já estão montadas ali por pessoas que são falantes do idioma, até mesmo por professores, mas que não vai ter aquela explicação de gramática lá, mas que vai ter a frase. E aí você pode pegar a frase e no Google Tradutor pegar a tradução e praticar aquela frase. Esse é o melhor jeito.
Quer alguns exemplos? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder já, nesta aula, praticar. Nossa parte 3 da nossa aula, eu vou pegar alguns exemplos aqui, porque você precisa praticar as frases inteiras. Então, o que você vai fazer é pegar essas frases e praticar. Exemplo, vamos supor que você foi lá, pegou uma lista de frases, uma das frases, por exemplo, é I like to sing. I like to sing. I like to sing significa eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Pronto, é simplesmente isso que você vai aprender, isso que você vai praticar. I like to sing. Mas, Nádia, como é que eu vou aprender? É simplesmente você pensar como que você aprendeu português. Ninguém te deu um livro de gramática e te ensinou a regra para você aprender português quando você era uma criança. Até mesmo quando você estava ali no ensino fundamental, as primeiras séries, você não estudou gramática, você não aprendeu essas regras. Então, você aprendeu quando você era criança, por exemplo, repetindo, vendo as pessoas falando, fazendo a associação do que aquela frase, do que a pessoa estava falando com o que ela estava mostrando, com o que estava acontecendo ao seu redor, com o contexto. Então, você vai praticar. Aqui, para aprender uma segunda língua, você pode usar a tradução e fazer essa associação. I like to sing, eu gosto de cantar, ok? I like to sing, eu gosto de cantar. E aí você vai aprender essa estrutura. I like to, por exemplo. I like to. Um segundo exemplo vai ser I like to dance. I like to dance. I like to dance. Vou copiar aqui para ficar mais rápido a nossa aula. I like to dance. Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. I like to dance. I like to play soccer. I like to play soccer. I like to play soccer significa eu gosto de jogar futebol. Ou a gente pode adaptar para o português. Muitas vezes a gente não fala eu gosto de futebol, a gente só fala eu gosto de jogar bola. E também pode ser I like to play soccer, mas to play soccer referindo a futebol. Eu gosto de jogar futebol. I like to play soccer. Praticando a estrutura I like to, você vai aprender desta maneira, com frases inteiras, a absorver essa estrutura e qualquer coisa que você for falar desta forma, já vai vir de forma muito automática. Você não vai precisar pensar como que eu falo eu em inglês. E agora qual verbo que eu conecto aqui? E você vai ficar tentando lembrar a palavra cantar ou dançar. Essas coisas você não vai parar para pensar. Você já vai vir de forma muito automática porque você vai ter praticado a estrutura inteira da frase. I like to sing. Eu gosto de cantar. I like to dance. Eu gosto de dançar. I like to play soccer. Eu gosto de jogar futebol. E aí você aprende uma palavra nova, por exemplo, escrever. E aí você, vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de escrever, escrever diário, escrever cartões para dar de presente para alguma pessoa. Então, como que você falaria agora? Eu gosto de escrever. Escrever em inglês é write. Write. Você vai usar a palavra write. Como que você falaria? Eu gosto de escrever. Write. Assim que é escrever em inglês. Write. Tendo praticado essas estruturas aqui, você sabe que eu gosto de escrever. Você vai dizer I like to write. Muito simples. I like to write. Eu gosto de escrever. Então, é desta maneira que você deve praticar as frases em inglês. Vamos ver uma outra estrutura para você ver como que é muito simples se você aprender desta forma. You want to drink water. You want to drink water. Você quer beber água. Você quer beber água. É isso que I want to drink water significa. Você quer beber água. Uma outra frase com a mesma estrutura. You want to sleep now. You want to sleep now. O que é you want? Você quer. To sleep now. Dormir agora. You want to sleep now. Você quer dormir agora. Mais uma frase com essa estrutura. You want to go home. You want to go home. Você quer ir para casa ou para casa. Ou você quer ir embora. Você também pode dizer you want to go home. Tanto faz, qualquer uma das três formas. Então, você quer beber água. You want to drink water. Você quer dormir agora. You want to sleep now. Você quer ir para casa ou para casa. You want to go home. Então, se eu te perguntar, vou até dar um tempo para você pensar.
aqui no vídeo. Você pode pausar o vídeo e pensar. Se você quiser dizer agora, você quer jogar futebol. A gente usou jogar futebol nos exemplos anteriores, como I like to play soccer. Play soccer, jogar futebol. Play soccer, jogar futebol. Ou to play soccer, jogar futebol. Então, como que você falaria você quer jogar futebol? À medida que você pratica, você vai conseguir fazer isso de forma automática. You want to play soccer. Isso vai vir de forma muito natural. Você quer jogar futebol. You want to play soccer. Ok? Então, mais uma vez, aprenda as estruturas, repete, e aí você pode pegar frases muito parecidas com as que eu estou colocando aqui, e você vai praticar isto até você conseguir absorver. É muito provável que você já ouviu alguém falando assim, eu entendo bem inglês, mas eu travo na hora de falar. Justamente porque a pessoa aprendeu inglês, ou aprendeu a formar frases, pensando nas regras, e na hora que ela tenta falar, ela trava. Ela vai tentando juntar as palavras, vai tentando formar frases da maneira certa, como ela aprendeu lá, naqueles cursos tradicionais, e trava, não consegue, ou então quando ela fala algo, ela usa as palavras erradas, na ordem errada, e fala de uma maneira muito estranha, que não tem sentido, não faz sentido. Da mesma forma como um gringo, por exemplo, está aprendendo português, e ele fala algumas palavras trocadas. Isso é até interessante, né? Porque quando os gringos falam algo trocado no nosso idioma, a gente acha bonitinho. Mas a gente fica com maior vergonha de falar inglês um pouco diferente, um pouco fora de ordem. Então, isso não estou querendo dizer que é para você aprender inglês errado, mas para que você não fique tão nervoso ou tão preocupado se você falar algo errado enquanto você está aprendendo. O que você deve fazer é continuar estudando e melhorar a sua capacidade de falar inglês. Então, aprenda as estruturas completas e você vai conseguir formar frases muito fácil, muito mais rápido e da maneira correta. E para você que ficou até o final, essa dica bônus é o segredo para você conseguir aprender de forma muito mais rápida e muito melhor as frases em inglês e como aprender a montar as frases em inglês. Até porque você não vai montar muito de verdade, você vai aprender frases que já estão completas. Só que qual é o segredo aqui? Você não deve pegar frases aleatórias. É muito melhor você pegar frases que já estão na sua cabeça, que você já quer aprender a falar em inglês. Por exemplo, você tem uma frase em português, ou tem algo que você pensa em português, que você quer muito aprender. Exemplo, se você quisesse aprender como que eu falo eu gosto de estudar em inglês. Primeiro você pensa ela em português. Depois simplesmente você vai lá na internet, como por exemplo, você pode usar o Google Tradutor e pegar aquela frase em inglês. Pronto, é uma frase que você já pensou em português. Você não precisa estudar as regras de como montar ela, você simplesmente vai lá e pega I like to study. E você vai ver que é eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Então, o segredo é você pegar frases que você já tem na sua cabeça em português e você quer aprender a falar elas em inglês, ok? Isso pode parecer muito simples, mas é uma dica muito poderosa. Vai acelerar muito o seu aprendizado de inglês. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com alguém que está aprendendo inglês, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma aula de inglês. Toda segunda-feira, aula de inglês aqui no canal. E às quartas e sextas-feiras, dicas de inglês para você aprender inglês muito mais rápido, aprender vocabulário e muito mais. Thank you so much, guys. See you later.